Prefeitura Municipal corta 40% dos comissionados, mas garante 353 nomeações para o gabinete da Prefeitura. A reestruturação administrativa no município de Porto Velho, aprovada na Câmara, fundiu secretarias e cortou diversos cargos comissionados. Se de um lado, esta medida trouxe economia de mais de R$2 milhões, por outro, a Prefeitura terá 353 cargos comissionados no gabinete do prefeito. Este especialista da área política diz que essa medida é contrária aos cortes adotados anteriormente. Eu observo que há um caráter até certo ponto paradoxal, né, nesse início de governo do PSDB, no governo da nova prefeitura, no novo mandato do prefeito Wildon Chaves. Né? Porque se por um lado há todo um discurso antipolítica que chega à vitória na eleição de 2016, né, antipolítica no sentido da política tradicional, é uma espécie do empreendedor, do homem da iniciativa privada que logrou êxito, né, com a questão mais ou menos do Sérgio Moro, aquele homem da lei, o ex-promotor, né? Isso vem de encontro a uma ideia da política tradicional. Então, tanto é que ele vai doar o salário, a instituição de caridade, etc. Né? Então, essa ideia de austeridade, num primeiro momento, ela entra num contrassenso aí com certas medidas, como esse enorme número, né, de cargos comissionados, né, num gabinete de cargos de livre nomeação. Segundo o cientista político, não há enxugamento da máquina pública e a funcionalidade da junção das secretarias municipais deve ser analisada com cautela. Então a gente vai ter que esperar ainda um pouco para ver se isso vai ter resultado diretamente, né? Como a fusão de secretarias, por exemplo, né? Uma secretaria de meio ambiente, que era uma secretaria de grande relevância e agora diminui a sua força administrativa. Então a gente precisa ver até onde isso vai trazer resultados. O momento é de observar. Em uma análise sobre os impactos das medidas adotadas, o especialista afirma que só devem trazer resultados a médio e longo prazo. A ideia inicial é investir numa gestão, é uma espécie de choque de gestão. E isso ele traz da iniciativa privada. O que a gente não sabe, e 10 dias é muito pouco para saber, até que ponto isso vai ter impacto direto na prestação dos serviços públicos. Eu sou um pouco cético em relação a isso, né? Eu não sei se isso vai trazer uma melhoria de gasto significativo, se isso vai impactar diretamente em benefício da população. Mas eu prefiro esperar. A Prefeitura Municipal de Porto Velho estima gastar cerca de R$11 milhões com os 353 cargos comissionados, sendo alguns deles novos, criados nessa gestão. Os salários variam entre R$900 a R$15 mil. A iniciativa, segundo o prefeito Wildon Chaves, visa auxiliar a administração da complexa máquina pública, composta de mais de 14 mil funcionários e um orçamento de mais de R$1 bilhão e 300 milhões. São melhor, de forma que nós possamos ter pessoas capacitadas para fazer, junto com o prefeito, a gestão do município. É uma gestão muito complexa. Nós tínhamos centenas e centenas de cargos de valores muito pequenos que seriam utilizados apenas com efeitos políticos. E nós não conseguimos, na estrutura que estava antes, eu não conseguiria contratar efetivamente técnicos mais qualificados para nos auxiliar na gestão. O prefeito ainda terá uma assessoria militar, com a função de assessorar e realizar a segurança, formada por 12 militares. Através dessa assessoria, nós poderemos fazer as nossas investigações internas, nós poderemos apurar casos de corrupção dentro da prefeitura, denúncias que possam vir. Ela também servirá para a minha segurança pessoal também. Qualquer pessoa, qualquer autoridade que esteja em confronto com muitos interesses, como vai ser essa nova gestão, nós temos que ter essa preocupação com a nossa segurança, mas o principal foco é a área de inteligência. Olha, eu já disse aqui que nós temos todos, até, a obrigação, até pela votação que o prefeito teve na eleição, dar todo o crédito para ele. Evidentemente que podemos fazer algumas observações, mas isso não quer dizer que o governo está resolvido, que vai ser um sucesso, ou que o governo vai ser uma tragédia. Não podemos agora, como disse o cientista político, temos que aguardar o que vai acontecer daqui para frente. Cada caso e cada fato que vai sobrepondo e que nós vamos fazendo aí em cima juízo de valores. O que me chamou a atenção, por exemplo, a reforma administrativa com 2 milhões de economia num ano. Isso é, numa linguagem popular, para o orçamento do município, uma merreca. 2 milhões de reais
numa reforma administrativa. Especialmente quando hoje o prefeito disse aqui no Câmera Mais, numa entrevista ao Emerson Lopes, que 2 casas que ele está, e aí sim, uma medida acertada, entregando para o proprietário, deixando de alugar as casas que estavam alugadas, porque ele está pegando 2 secretarias menores e está colocando num canto lá na própria prefeitura, enfim, em algum local em que vai funcionar bem, segundo ele. Então, era desnecessário o aluguel dessas 2 casas. Pois essas 2 casas, só de aluguel, custavam para os cofres públicos 1.800.000 por mês. Se eu não estiver errada, trata-se da SEMES e da Fundo Cultural. Perfeito. Então tá aí. O que eu quero dizer com isso é que o prefeito acerta quando desiste de locar essas 2 casas, mas mostra para nós o tamanho da reforma administrativa. A reforma administrativa é o aluguel de 2 casas. Quer dizer, é muito pouco, frustra, e eu fiquei frustrado porque esperava uma coisa muito maior. E também, por exemplo, alguns cargos criados pelo prefeito, por exemplo, muitos cargos, por exemplo, chefe da assessoria militar, 10.500, assessor militar, 7.200, 2 cargos, coordenador da assessoria militar, 1 cargo, 4.230. Diretor do Departamento de Defesa Civil, 2.600. Bom, e aí vai. O que eu quero dizer é que não precisa ter militar lá na prefeitura. Sinceramente, é muito dinheiro. Isso vai a mais de 1,5 milhão de reais só de militares dentro da prefeitura. 1 milhão de reais, pelo menos. A gente vai observando aqui. E isso é muita coisa, porque nós não estamos em guerra. Agora, tem muitos outros acertos também. E agora, 353 cargos para o gabinete do prefeito, eu quero dizer que eu ainda não acredito. Acho que ele cria os cargos para espalhar pela prefeitura toda. Não pode ser só, até porque não cabe no paço municipal, ali no prédio da prefeitura. Não cabe 350 e tantos assessores do prefeito e vice-prefeito. Não cabe. Então eu tenho a impressão que essa informação deve estar equivocada ou truncada e merece uma melhor avaliação.